Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a dica do nosso irmão Alessandro Sintra, um irmão aí, como ele mesmo diz aqui, faz 4 anos que acompanha o canal, há muito tempo já. E eu fico muito grato por isso, porque isso mostra que a gente vem seguindo a mesma linha, porque o povo não é idiota. Você pode enganar uma pessoa por 1 mês, 2 meses, talvez 1 ano se você for muito bom, mas uma hora você vai se contradizer, uma hora as pessoas vão perceber quem é você. Quando a gente erra, e todo mundo erra, só não o Criador, né, o nosso Jesus Cristo Yahushua, esse não errou. Mas nós humanos mortais erramos. E quando você erra tentando acertar, as pessoas percebem isso. Agora, quando você faz as coisas manipuladas, faz de propósito, as pessoas também percebem isso e vão cobrar o preço. É por isso que você vê tantos canais que antes eram, né, relevantes e hoje já não são mais. Porque a máscara uma hora cai. Agora a dica do nosso irmão, para você entender melhor os detalhes disso, você vai precisar assistir o nosso vídeo que foi sem vergonhosamente, não sei nem se existe essa palavra, mas eu inventei agora, sem vergonhosamente, boicotado, não chegou aos inscritos. Eu nem vou repetir o título, mas veja aí, é esse vídeo aí. Ele fala sobre um mal terrível, né? Uma nova variante aí que está na Índia e já gera preocupação global, como nós avisamos naquele vídeo. Então, se você quer ver como age esse problema aí, assiste o nosso vídeo que tem todos os detalhes. Você vê um vídeo importantíssimo, já vai fazer 15 dias que está aí no canal e ele tem apenas 19 mil visualizações. Parte é culpa das pessoas acomodadas que esperam receber notificação e quando os assuntos são assim, a plataforma opta por não passar esses vídeos. Ela acha que não, isso aí é assunto pesado, você não deve se preocupar, não deve ver. Então, por conta disso, as pessoas esperam essa recomendação em vez de vir aqui o canal. Falar nisso, irmão, ative o sininho, coloque todas. Se inscreva, deixa o like e comente para ele entender que você gosta desse conteúdo, que ele não precisa, né, deixar de lado esse conteúdo para você e assuntos como esse, né, porque hoje está assim, mas aí a gente sabe bem o porquê. Agora, eu vou ler aqui a matéria, tá certo? Tá acontecendo no Maranhão, que é a dica do nosso irmão, mas antes veja esse vídeo e para você já tá blindado, meus irmãos, eu quero que você se lembre, não é? Antes de você começar a ouvir o que está escrito aqui, lembre-se das palavras de Deus que estão ali na Bíblia. Em Apocalipse, mais precisamente, Deus nos revela que o governo do anticristo, quando vier, ele vai vir como salvação. É uma coisa que poucos param para perceber ali. Ele não vem, porque você fala, o governo do anticristo, nossa, como é que as pessoas vão aceitar isso, não é? Principalmente quem é cristão, não consegue imaginar bem por que as pessoas vão aceitar tão de boa. Pô, o cara é o anticristo, por que vão aceitar? Porque vai estar instalado o caos. Preste bem atenção nisso. E ele vai ser aclamado para que isso aconteça. E a conclusão disso eu vou dar no final do vídeo. Depois que você ver a matéria, que eu não quero te influenciar a pensar como eu. Quero que você escute a notícia e se você concordar com o que eu vou falar no final, aí tudo bem, beleza. Eu não faço o que a mídia podre faz. Porque se é para ser manipulado, continue com a Globo, né, continue com as grandes mídias, que elas fazem isso muito bem. Já diz logo quem é o culpado, quem é o inocente, já no título da matéria, para que você nem tenha a chance de raciocinar. Então não, eu vou falar do que eles estão falando. Tem esse outro vídeo que eu já indiquei para você, que a gente fala dos detalhes desse problema, o que é que ele causa na pessoa, como ele é perigoso, tá certo? E agora a gente vai ver que esse mal chegou no Brasil, como eu avisei que chegaria. Então vamos lá, vamos começar com a matéria. Maranhão registra primeiros casos da variante indiana do Sungamonga. Matéria de 20/5/2021, se encontra no G1. O Maranhão registrou os primeiros casos da variante indiana do Sungamonga, chamada de B1617. No Brasil, são 6 pessoas que chegaram ao estado a bordo do navio M. Shandong, atracado no litoral do estado. A informação já foi confirmada por Carlos Lula, secretário estadual de saúde e presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Isso aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 20 de 2021. Dos 6 infectados, um precisou ser levado de helicóptero para um hospital da rede privada no dia 13 de maio. Trata-se de um tripulante indiano de 54 anos. 15 pessoas que estavam no navio apresentaram sintomas do Sungamonga e foram testadas. De acordo com o secretário, foi possível fazer o estudo genômico de 6 amostras, que deram positivo para a cepa indiana. Por conta disso, a tripulação se encontra isolada e o navio, que não tem permissão para atracar na costa do Maranhão, continua ancorado. Conforme o secretário, 100 pessoas que tiveram contato com esses infectados serão testadas, acompanhadas e isoladas. A variante já estava presente em 51 países e aqui na América do Sul só estava presente na Argentina,
O Brasil acaba sendo o segundo país da América do Sul com sua confirmação da cepa, disse o secretário. É uma preocupação mundial. Estes são os primeiros casos da cepa indiana no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a variante está sendo classificada como um tipo digno de preocupação global. A OMS disse que a linhagem predominante da B1.617 foi identificada primeiramente na Índia em dezembro, embora uma versão anterior tenha sido detectada em outubro de 2020. No último dia 14, o governo federal proibiu a entrada de estrangeiros em voos com origem da Índia, conforme edição extra no Diário Oficial da União. A decisão atende recomendação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, devido aos sucessivos recordes de casos e perdas de vida no país da Índia. A variante indiana B1.617 possui 3 versões com pequenas diferenças: B1.617.1, B1.617.2 e B1.617.3. Descoberta em outubro e dezembro de 2020, as 3 versões apresentam mutações importantes nos genes que codificam a espícula, a proteína que fica na superfície do vírus e é responsável por conectar-se aos receptores das células humanas e dar início à infecção. Entre as alterações, uma se destaca, a E484Q. Tem algumas similaridades com a E484K. Alteração encontrada nas outras 3 variantes de preocupação global. São elas a B1.17, Reino Unido, a B1.351, África do Sul e a P1, Brasil, inicialmente detectada em Manaus. Agora, meus irmãos, que você sabe a notícia, né, que você ouviu as informações, agora a gente pode chegar à nossa conclusão. Deus diz que o governo do anticristo, de fato, ele vai vir com uma salvação. As pessoas vão clamar por ele. E ele vai trazer sim a solução. Isso está escrito. Ele vai trazer uma falsa paz. As pessoas vão achar, acabou os problemas que estavam enfrentando. E por isso é que ele vai vir com grande poder e glória. Agora, é tudo falso. É tudo uma mentira. Porque quando vem do mal, é isso que acontece. Nesse mal terrível que está chegando no Brasil, você veja como é estranho. Dizem que fecharam os aeroportos. Mas os barcos continuam chegando. Com esse pessoal você sabe que ainda não anda nada bem, né? É preocupação mundial. Vários países estão inclusive mandando um pouco dos remédios que tem para lá, porque as pessoas estão precisando demais. A situação está gravíssima lá. Mas mesmo assim você vê que chega um barco com tripulantes de lá, de um país que está enfrentando esse problema todo, e 100 pessoas tiveram contato com ele. E mais, levam também para um hospital de um estado, que o Maranhão você sabe que anda muito mal das pernas. Não é de hoje, um estado muito pobre. O índice de meninas lá, né, que vendem o próprio corpo, de crianças que fazem isso lá nas estradas principalmente. Eu tenho amigos caminhoneiros e me relatam isso. É deprimente. É terrível a situação do Maranhão. Então já vai para um estado que já é fragilizado e leva justamente para lá esse camarada, em vez de tratar lá no navio mesmo, fazer um isolamento e tratar lá mesmo. Então não dá para você entender como é que essas autoridades, né, que ganham um monte de dinheiro público para pensar, agem dessa forma. Agora, você que está desperto e lembra das palavras do Titio Bill, aí nós conseguimos entender. Porque o Titio Bill não é de hoje que ele falava que precisava se criar um órgão, mais ou menos como a ONU, com autoridade, com jurisprudência para agir em todas as nações, independente das bandeiras, para o bem de todos, inclusive sustentado pelo dinheiro de todas as nações, né? Tem mais essa, você vai pagar por esse serviço. E eles vão cuidar para que esse tipo de coisa biológica, né, tipo Resident Evil, não aconteça no mundo. E aí algumas medidas vão ser tomadas. Você sabe que o gado, né, o fazendeiro aplica as injeções nele em tempos. Então mais ou menos isso também será feito com a humanidade. Não vai ser mais agora apenas quando aparecer um mal terrível, quando for por causa disso e daquilo, não. Vai ser anualmente, pode ser também a cada 6 meses, isso aí a gente vai esperar para ver. Mas é fato que nós só vamos nos livrar desses maus terríveis, cada vez você vai ver falar de mais evoluções desse tipo de coisa. Preste bem atenção, cada vez mais você vai ouvir falar de mais e mais problemas aparecendo supostamente na natureza, que a natureza ela não age dessa forma. A natureza ela vive em harmonia com os seres vivos. Ela não cria esse tipo de coisa. Quem cria é o homem. Mas a natureza vai começar a criar cada vez mais e mais maus terríveis como esse que a gente enfrenta agora. E a humanidade vai pedir, vai clamar para que seja criado de fato, né, que seja colocada em prática a ideia do Titio Bill, para criar esse órgão para defender a humanidade.
E dessa maneira, quando isso for feito, quando as regras forem criadas globalmente, dando grande poder ao sistema, que eu já disse para vocês várias vezes que, na minha opinião, o anticristo ele pode até ter depois um ser físico controlando, mandando, mas inicialmente eu penso que ele será um sistema onde as pessoas vão se comportar da mesma forma, vão até pensar da mesma forma, e as leis para que isso seja feito, para que isso seja possível, será a nível global. Então esse órgão ele vai vir com uma salvação, porque a coisa mais preciosa para o ser vivo é a vida. Então se esse ser, se esse sistema vai chegar já salvando as vidas das pessoas que vão estar enfrentando de fato o caos, é ordem através do caos, ele vai ter grande poder, vai ter grande autoridade sobre as pessoas. Todo mundo vai ver isso como um bem. Tá todo mundo sofrendo e de repente é livrado graças àquela instituição, àquele sistema. Então isso vai vir, meus irmãos. Anote o que eu estou dizendo. Diversas coisas que a gente avisou, que eram teorias da conspiração, chamada de coisa de doido, coisa de vigião, hoje estão aí. Quem pensou que nós estaríamos vivendo uma situação dessa em pleno 2021, pleno 2020, como aconteceu? Nós sabíamos, nós esperávamos. Inclusive achamos que esses planos foram adiantados. A gente esperava isso para 2025, um pouco mais para frente. Mas você veja que eles adiantaram muito, porque graças a Deus a nossa união, o despertar coletivo de muitas pessoas ajudou para que diversos passos para que esse sistema fosse implementado fossem rejeitados. Passos essenciais que eles precisavam ter dado, como o Mundex, que foi anunciado, a rede podre de televisão trabalhou muito para aquilo, o chip, olha como é bom, você não vai ser mais roubado. Aí agora foi criado esse mal terrível e você vê que planos como esse da moeda digital está avançando. Aquele país lá, que o povo tem uns olhos assim, pagou para que muitas pessoas começassem a usar o sistema, e agora a gente leu uma matéria aqui esses dias mostrando que por conta disso os países agora se verem forçados, para não perderem mercado, a competir também e criarem suas moedas. E isso vai dar uma confusão grande, vai dar um caos e logo será unificado todas essas moedas. Então, meus irmãos, os passos estão sendo dados, você que está desperto entende isso, mas a grande massa ainda dorme. A grande massa vê esse mal da Índia acontecendo aqui como uma mera irresponsabilidade, uma falta de fiscalização aqui e ali, ninguém tem culpa de nada e pronto. E por justamente a massa pensar assim, é que eles têm espaço para cada vez avançarem mais nessas etapas. Enfim, meus irmãos, o que eu posso pedir para você é que compartilhe esse vídeo, compartilhe essas informações, medite sobre as Sagradas Escrituras. Se você quer saber de fato, Davi, qual é a tua fonte de conhecimento? É as Escrituras. Tudo que vai acontecer está ali revelado, meus irmãos. Nosso Deus é de sabedoria. Mais cedo ou mais tarde aquilo se cumpre. Mais de uma vez. Mais de uma vez, preste atenção nisso. E como está escrito, está acontecendo exatamente assim. O governo do anticristo vai chegar como salvação, não com condenação, senão ninguém aceitaria, ele vai chegar como salvação. E para que isso aconteça, o caos precisa estar instalado. E você já está vendo como está sendo dado os passos para que isso aconteça. Enfim, eu vou ficando por aqui, conto com o teu compartilhamento, com a tua ajuda, e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, meus queridos irmãos, que Deus proteja vocês e a família de vocês, sempre encarando o sobrenatural.